Norge nyoje nogjan sam, Pema gezar dompola, Yatsen chogin yodrubnye, Pema jun eshek sudrag, Gordo kandro mampe kor, Chechi jesu dag drupchi, Jinje lapche arshek su so, Guru pe masi jihun. On arjen yujin objan sam. Pe magezar dom pola. Yatsen chogin yodrobnye. Pe majun eshek sudrag. Gordo kandro mampe kor. Chechi jesu dagdrupchi. Jinje lapchi arshek su so, guru pe masi jihun. Om orje nyoje nobjan sam, pe magezar dom pola. Yatsen chogin yodro mye, Pema jun eshek sudrak, Kordo kandro mampe kor, Chechi jesu dag drupchi, Jinje lopche arshek su so, Guru pe masi jihun. Sanje chodan sochi chodam la jancho bardo dagni chapsuchi dagi jin soji pe sonanchi drola pinchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dagni chapsuchi daki jinso jipe sonanchi drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la jancho bardo dakne chapsuchi daki jinso jipe sonanchi drola penchir sanje druparsho. Boa noite. Deixa eu liberar o áudio, peraí, esqueci. Pronto. Tudo bem. É o nosso último encontro do ano de 2025. Mais um ano, né, de estudos e práticas. Muito bom, hein? Os anos vão passando e a gente vai percebendo, né, os efeitos da prática e a clareza que vai surgindo, né, com os ensinamentos. Então é uma riqueza infinita, assim, né, que a gente vai valorizando cada vez mais, né? Muito, muito bom. Lama Santen, ontem, né, completando aí 29 anos já como um lama, né, na linhagem Nyingma, ordenado por Shagdo Rinpoche. Então, um longo trajeto já, né? Bastante tempo, 29 anos. Lama maravilhoso, é incansável. Segue nos, né, motivando, orientando, cuidando de todas as formas possíveis e imagináveis, com essa dedicação, né, infinita. Então, é um bom exemplo para nós, né? Aproveitando. Então tá, gente, estamos na página 129, 129. Então, na semana passada a gente estava vendo, como eu comentei, assim, essas duas frases, né? Forma é vazio, vazio é forma. Isso não é tão fácil de compreender assim como poderia parecer à primeira vista. Então, é uma afirmação talvez a mais enigmática, né, de todo o budismo, mas que na verdade é a chave, né, para a realização dessa sabedoria discriminativa, né, a Prajnaparamita.
Ou seja, enquanto a gente não conseguir realmente não só entender um pouco, mas especialmente praticar até alcançar alguma realização experiencial assim dessas afirmações, a gente ainda vai ficar só tateando, né, em Prajnaparamita. Então aqui o autor está nos lembrando de algumas consequências que se seguiriam caso as duas palavras, né, forma e vazio, fossem completamente idênticas, como a gente viu na semana passada, ou caso elas fossem completamente diferentes. Lembram que eu comentei assim, em geral, as coisas ou são iguais ou são diferentes. Nós, em geral, trabalhamos com esses dois conceitos, não é? Então, a gente viu na semana passada que se a gente dissesse que forma e vazio são idênticos, a mesma coisa, teria uma série de consequências que não fazem sentido, né? Consequências completamente, é, né, assim, não, que não teria uma consequência do caminho, né? Que levaria a uma confusão, assim. Então agora a gente vai ver também o que aconteceria se a forma e vazio fossem completamente diferentes. Então é o último parágrafo da página 129. Se as duas realidades fossem diferentes, isso também implicaria em quatro falhas. Primeira, aqueles que veem a realidade última não seriam liberados do samsara ou atingiriam o nirvana, o estado búdico, pois a experiência da realidade aparente não seria afetada de modo algum pela visão da realidade última, por ambas serem completamente independentes. Por exemplo, ver uma flor não elimina a visão de uma mesa, ou seria como tomar antibióticos para curar pressão alta. Ou seja, a realização da vacuidade não me libertaria da prisão do apego às formas, não é? Se elas fossem completamente diferentes, ver a vacuidade das coisas manteria a forma exatamente do jeito que ela já era antes. Então elas não podem ser completamente diferentes, pois senão vacuidade e forma não levariam a resultado algum. Segunda, a realidade última não seria a verdadeira natureza dos fenômenos condicionados da realidade aparente, uma vez que são duas coisas completamente separadas. Assim como um vaso não é a verdadeira natureza de um pedaço de pano, né? Com certeza. Então, essa famosa união de aparência e vacuidade não faria sentido, pois a vacuidade seria uma coisa e a forma seria outra, completamente separadas. Terceira, a mera vacuidade ou a pura ausência de natureza dos fenômenos condicionados não seria o seu caráter último, uma vez que a realidade última e a realidade aparente seriam completamente desconectadas. Por exemplo, a ausência de natureza ou a vacuidade de um copo, isto é, o fato de que ele não existe realmente por si mesmo, não seria a verdadeira natureza do copo, porque as duas realidades são diferentes. Quando falamos sobre a ausência de natureza de um copo, essa ausência ainda está relacionada com o copo. Do contrário, não poderíamos chamá-la de natureza do copo. Se fosse algo completamente diferente, não poderíamos dizer que se trata da sua natureza, assim como não podemos dizer que uma flor é a natureza do copo. Quarto, fenômenos aflitos e fenômenos purificados, ou seja, estados mentais de ignorância básica, com suas aparências delusivas, e a sabedoria não conceitual que realiza a vacuidade, poderiam existir simultaneamente no fluxo mental dos seres nobres, como os Budas, uma vez que a realização da vacuidade não teria eliminado a ignorância, da mesma forma que uma mesa não elimina uma cadeira, enquanto o veneno pode ser eliminado por seu antídoto. Além disso, a declaração de que forma é vacuidade e vacuidade é forma também serve para evitar os extremos de sobreposição e negação. Sobrepor existência real à realidade aparente e negar as aparências completamente. Algumas pessoas podem pensar que o que aparece aos nossos sentidos e à nossa mente conceitual é tudo o que há.
Elas acham que a única realidade é aquela que aparece diante dos seus olhos. Elas sobrepõem a existência demasiada às aparências ilusórias, fugazes da realidade aparente, apostando todas as suas fichas nas meras aparências. Por outro lado, algumas pessoas podem dizer: não há nada de forma alguma, porque nada é vazio. Isso significa negar até mesmo as meras aparências. Desculpa, não há nada de forma alguma porque tudo é vazio. Eu falei nada é vazio. Isso significa negar até mesmo as meras aparências ilusórias e erroneamente igualar a vacuidade com o completo nada. Então, esse é o cuidado constante, né, dessa visão do Buda. Não dá um grau de solidez demasiado às aparências, a tudo que é experimentado. Então a gente está falando aqui de formas, de novo, formas materiais, formas visuais, formas auditivas, formas olfativas, formas gustativas, formas táteis e pensamentos e emoções e conteúdos internos. Todos eles podem ser vistos, né, como formas. Essas formas todas, elas nem têm uma realidade própria, fixa, né? Mas também não são, obviamente, um mero nada. A gente experimenta elas, elas são o conteúdo da nossa vida, da nossa existência. Então, o Buda, na verdade, ele nos traz para esse equilíbrio entre forma e vazio. Ou seja, as formas são vazias no sentido de não terem nenhuma solidez própria, mas ao mesmo tempo esse vazio é inseparável dessas formas. O vazio não é uma nova entidade, né, que está sendo postulada aqui por trás das formas, como se é muito fácil de cair também nesse raciocínio, lembram? De que o vazio, então, é algo que está por trás de tudo, né, como se fosse um novo princípio. Não é o caso também. Então, a vacuidade é meramente uma propriedade das aparências. Reconhecer a vacuidade das aparências é o que nos liberta da fixação às aparências. Por exemplo, à noite, no meio de um sonho, se você de repente percebe que está sonhando, você tem um sonho lúcido, por exemplo. Se você sabe que está sonhando, você vai saber que nada que acontece no sonho pode te afetar, não é mesmo? É apenas um sonho. Por exemplo, agora, você poderia fechar os olhos e imaginar coisas, imaginar que está voando pelos ares ou que está saltando de um precipício, e apenas imaginar isso não vai trazer medo algum ou consequência alguma. Da mesma forma, quando a gente realizar a vacuidade das aparências, aqui no mundo, vamos dizer, desse bardo acordado, né, o bardo do estado natural dessa vida, a gente vai progressivamente se libertar completamente de qualquer medo, de qualquer apego, de qualquer fixação, de qualquer emoção perturbadora, porque quando a gente realmente vê que as coisas não têm a solidez e importância que aparentam ter, a gente vai sofrer pelo quê? Por exemplo, o nosso ego, né, é super frágil, qualquer crítica, qualquer ataque a gente é repreendido em público, por exemplo. Aquilo pode ser terrível para a maioria das pessoas, né? Ser criticado ou xingado, né? Atacado em público. E a gente vai vendo que esse ego, essa ideia, né, de algo que tem um eu interno que é importante, que tem que ser respeitado, que tem que ser visto de uma forma elevada, é apenas um conceito e que é muito pesado, inclusive, né? Que nos custa assim uma quantidade de energia absurda ficar tentando agradar os outros e tentar manter em meio ao mundo, né, identidades que sejam socialmente aceitáveis. Então a gente vai chegar no budismo ao extremo, né, dos Mahasiddhas e yogis e yoginis de louca sabedoria que não respeitam mais convenção social alguma. Eles chutam mesmo o balde totalmente para demonstrar assim que a mente livre ela não é uma coisa bonitinha, legalzinha, que faz tudo direitinho, né? A mente livre é meramente livre. Ela pode se manifestar de muitas formas. Ela pode se manifestar de modo completamente também certinho, bonitinho e pacífico, mas também pode se manifestar de forma completamente não convencional, irada, chocante, né? Disruptiva, né? Uma palavra que hoje em dia as pessoas gostam de usar. Então, é importante entender isso, né? Que a vacuidade vai nos libertar de todas as posições e fixações. Então, isso é maravilhoso.
não é? Então a gente precisa superar todos esses enganos que a gente pode ter na compreensão da vacuidade, um por um. Aí no final da página 130, forma é vacuidade, vacuidade também é forma. Então essa é a terceira frase, não é? Lembram? Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. A terceira. Também se contrapõe a fixação unilateral, tanto às formas aparentes, quanto à vacuidade apenas, ou à sustentação de algum tipo de eternalismo ou niilismo, respectivamente. Portanto, ela mostra o caminho do meio entre esses extremos. Em termos da visão, o famoso caminho do meio significa não cair na fixação apenas das aparências ou apenas da vacuidade, mas ver que aparência e vacuidade são inseparáveis. Dessa forma, não ficaremos presos em nenhuma delas. Não, não tornarmos as coisas mais sólidas do que são, e não tornamos as coisas mais sólidas do que são e não negamos que existem aparências ilusórias fugazes em constante mudança. Isso é chamado de a união das duas realidades. De novo, isso não é apenas um exercício lógico ou filosófico, mas se refere à experiência de como as nossas mentes reagem às coisas que tomamos como sendo mais reais do que realmente são. Por exemplo, se tomarmos um filme como real, seremos completamente carregados pela história. Podemos até mesmo derramar lágrimas ou gritar: mata! Isso vem de uma sobreposição excessiva às meras aparências, pois tudo o que há são pontos luminosos se movendo numa tela. A verdadeira história do filme não está realmente acontecendo em nenhum outro lugar além da nossa mente. Isso significa que assistimos a dois filmes: o filme externo na tela, pelo qual temos de pagar, e o filme interno na nossa mente, que é de graça e geralmente muito mais divertido. Se não houvesse pessoas com mentes para encenar e desfrutar do filme em si, qualquer coisa que acontecesse na tela seria completamente sem sentido. Isso mostra como as nossas mentes lidam com aparências que levamos muito a sério. Atribuímos mais realidade às aparências do que elas realmente têm. E então nos envolvemos com elas e investimos nelas emocional e financeiramente e de várias outras formas. Em suma, é uma armadilha, porque o nosso ponto de partida para a coisa toda já está equivocado. Então, não importa o que fizermos depois, não vai levar a nenhum resultado apropriado em termos de como as coisas são de verdade. Por exemplo, se nos apaixonarmos por um dos personagens de um filme e tentarmos perseguir essa pessoa, isso nunca vai funcionar. Por outro lado, se apenas dissermos não está acontecendo absolutamente nada, estaremos negando que, em termos de realidade relativa, certas coisas de fato acontecem e estamos sujeitos a elas. Obviamente, não podemos apenas fingir que nada está acontecendo quando somos expulsos do nosso apartamento, quando não pagamos nossas contas e impostos, quando atravessamos o sinal vermelho e assim por diante. É claro, podemos esquecer isso tudo uma vez que tenhamos realizado a vacuidade como Avalokiteshvara. Mas, enquanto experienciarmos causas e seus efeitos relativos, não podemos ignorar esse tipo de realidade e precisamos trabalhar com ela de formas apropriadas. Forma é vacuidade, vacuidade também é forma. Também pode ser entendido como indicando o equilíbrio meditativo, é, sem aparências e os períodos entre as sessões de meditação formal que implicam aparência, respectivamente. Também se refere à eventual união de estar e não estar no equilíbrio meditativo dos Budas. O que de fato ocorre é que a vacuidade e a aparência aparecem juntas ao mesmo tempo, mas a questão é se realmente percebemos apenas uma ou outra ou ambas. No nível da mera aparência, que é a nossa experiência ordinária, o que aparece para a nossa consciência visual não é nada além de forma e cor, e vacuidade não é algo que aparece para a nossa consciência sensorial. Quando os Budas, os Bodhisattvas, nos bumes entram em equilíbrio meditativo e percebem a vacuidade diretamente, as aparências ordinárias desaparecem nesse equilíbrio.
Para os iniciantes e também para tais bodhisattvas, as percepções de aparências e vacuidade são mutuamente excludentes. Ou percebemos a aparência ou percebemos a verdadeira natureza da aparência. Porém, quando os bodhisattvas emergem de sua meditação, as aparências surgem novamente, mas não tão sólidas quanto para os seres comuns, porque há um certo grau de transposição de sua experiência e realização da meditação para suas experiências quando eles não estão meditando e se engajam em outras atividades. Para concluir, forma e vacuidade refere-se à vacuidade do mundo fenomênico, contrapondo-se ao extremo de acreditar na existência absolutamente real de tais fenômenos, de fenômenos transitórios como a forma. Vacuidade também é a forma, indica que nada além da vacuidade surge como originação dependente, colocando assim um fim ao extremo de acreditar que nada existe de forma alguma. Vacuidade não é diferente de forma, apresenta a união de aparência e vacuidade, ou a inseparatividade de vacuidade e originação dependente, rejeitando assim tanto o extremo da existência quanto da inexistência, ou eliminando os dois extremos do niilismo e absolutismo existencial de uma vez. Forma não é diferente de vacuidade, significa que aparência e vacuidade não são incompatíveis, mas necessariamente se complementam em perfeita harmonia, negando assim os extremos de nem existência nem inexistência. Dessa forma, todas as possibilidades de concebermos de maneira equivocada os fenômenos como existentes, inexistentes, ambos ou nenhum, são transcendidos, o que constitui a liberdade total de todos os pensamentos, expressões e pontos de referência. Então, aí a gente está nesse ponto, né? A gente vem já há muitos anos ouvindo e estudando, alguns mais, outros menos, claro, né? Ouvindo esse tema assim, e ainda assim, quando uma emoção perturbadora brota com intensidade, a nossa tendência ainda é escorregar um pouco, não é? Vamos confessar? Vamos? Em geral, a gente se perde um pouco, né? Ou muito, dependendo da situação, né? E aí, como é que a gente não consegue ver a vacuidade das coisas? A gente ainda dá muita solidez, especialmente quando, por exemplo, com o próprio corpo acontece alguma coisa, né? Alguma dor, alguma doença, algum problema mais grave com o corpo. Como enxergar a vacuidade, né? No meio da experiência. Em essência, né, saúde e doença são diferentes, né? Saúde, uma experiência de um corpo funcionando de acordo com certos princípios. Doença, o corpo, alguma parte do corpo, algum órgão do corpo funcionando de outra forma, né? Não seguindo aquilo que nós esperaríamos como sendo o correto e normal. Mas, em essência, são apenas reações químicas que estão acontecendo lá no nível microbiológico, não é? Substâncias variadas, reações químicas, átomos, carbono, nitrogênio, oxigênio. Então, em essência, não tem nada de muito diferente. Porém, a nossa fixação, apego, né, à própria existência enquanto um corpo de ser humanos, nos leva a valorizar extremamente a saúde e a ter horror de doença. Então surge essa tensão, né? E a gente vai ver, né, vários exemplos, né, de mestres e mestras durante a doença, né, lidando com total equanimidade. Doença ou saúde são a mesma coisa. Alegrias ou tristezas são a mesma coisa. Riqueza ou pobreza são a mesma coisa. Só que a mente deludida não, ela atribui significados sólidos, né, e dá importância às coisas. Então a gente vai ver, né, como nós estamos presos, né, em tudo, o tempo todo. Para isso, a gente tem que parar e contemplar a vacuidade daquele fenômeno que me perturba, não é mesmo? Se a gente não fizer esse exercício continuamente, a gente não vai se libertar. É só saber teoricamente sobre a vacuidade, sobre a prajnaparamita, não liberta. A gente tem que aplicar continuamente, né, esse exercício de análise, desconstrução, de soltar as coisas. Quando tem alguma coisa que começa a te irritar, sei lá, você está estudando e o vizinho começa a tocar música alta. Aquilo pode tomar uma proporção, né, de perturbação grande para a pessoa. Ou ela pode apenas ouvir aquilo,
pode até tomar uma atitude, vamos dizer, depois das 10 da noite, alguma coisa, né, reclamar. Mas será que internamente eu preciso me perturbar, né, com a experiência de um som assim, né, me incomodando, né? Então, aí é o nosso ponto, né, de olhar para isso. Como alcançar um estado de paz? Enquanto eu quiser um mundo de um certo jeito, certinho, como eu espero, como, né, as minhas expectativas todas sejam cumpridas, como um reizinho, uma rainha mandona, a gente não vai ser felizes de jeito nenhum, né? Então, para ser feliz, a gente vai ter que estar completamente em paz e livres no meio das aparências, não importa o que aconteça. Esse é o nosso desafio, né? E Rosana, pode confessar, e pode dar seu testemunho. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, pessoal? Uhum. Marcela, eu fiquei pensando nessa questão de nós praticarmos, quando a gente está meditando, toda hora que nós não damos sequência a algum pensamento, isso já é o reconhecimento da vacuidade na própria aparência que surge, né? Pode ser, Rosana, mas pode ser châmata também. Às vezes eu aprendo apenas a não seguir os pensamentos por disciplina, assim, né? Trazendo a mente de volta para o foco, que é o que a gente faz em châmata. Tá, Agora, se tá. brota o pensamento, eu olho na cara dele e deixo ele se dissolver sem. Isso. Isso pode ser muito direto, assim, simplesmente como uma nuvem se dissolve no céu, ou pode Uhum, ser através de uma análise daquele pensamento em que eu desconstruo aquele pensamento através das múltiplas análises. De onde veio esse pensamento? Onde é que ele se encontra agora nesse momento? E quando ele some, para onde ele vai? Que realidade tem esse pensamento que passa pela minha mente? Eu posso analisar, né, fazer esse tipo de perguntas, tem inúmeras técnicas, né, para olhar para os pensamentos. Eu uhum, posso simplesmente olhar através dele, ou eu posso simplesmente não segui-lo por foco e concentração. Aí é chamata. tá. Porque assim eu fico, né? Estou tentando lembrar um pouquinho dessa experiência na meditação, em Sim. que eu deixo aberto, né, e assim, a tendência é surgir um monte de coisa, mas eu vejo aquilo tudo e não dou nenhuma solidez a nada, né, e fico pensando assim, se já é, eu antecipo uma vacuidade antes de eu de me fixar em alguma coisa, né? Não sei se Uhum. isso seria Sim, pode ser. Parece ser. Quando brota o conteúdo, eu vejo o conteúdo surgindo. E aí olho o conteúdo e não atribuo sentidos adicionais ao conteúdo, não crio uma historinha, isso já é a Hum, prática da vacuidade, sim. Se eu estiver praticando shamatha, quando brota um conteúdo, eu treino o quê? Eu treino voltar para o foco que eu tô. Mas assim não, uhum. quando eu tô com espaço aberto mental, né? É. Espaço mental Uhum, aberto, aí os conteúdos vão brotando, né? Histórias, coisas. E não importa o que surja, eu olho com esse olhar, né? De soltura, de liberdade, de não uhum, dar, de nem combater a imagem que surge o pensamento e de nem seguir. Então, essa uhum, prática essencial, na verdade, é muito simples. Só que, uhum. em geral, a gente tem dificuldades em fazer porque a nossa mente divaga demais, esquece de liberar os pensamentos. Sim, daí chega uma hora que lá pelas tantas, uma delas pega, né? Daí a gente dá sequência, né? Mas eu fico Sim, imaginando essa nuvem, assim, de vários conteúdos flutuando, né? Mas que a gente não se engaje em nenhum deles, né? Sabe que tá lá no sim, fundo, né? E olha com tudo, assim, com essa abertura, né? é isso aí. É isso que a gente tem que fazer na meditação, sim. O que quer que surja, não siga, não dê solidez, nem minimize aquilo, ou seja, nem tente dizer que aquilo não é nada e nem dê um valor sólido àquilo. Aquilo meramente é. O pensamento é meramente um pensamento, eu olho na cara do pensamento, não preciso fazer nada com ele. Só não me perco no meio do pensamento. Que é exatamente a experiência, por exemplo, do Satipatthana Sutta, né, em que você observa, por exemplo, o primeiro exercício, né, de atenção plena ao corpo, observando a respiração continuamente. Uhum, Respiração é apenas respiração. Se ela é curta, ela é curta. Se ela é longa, ela é longa. Se ela é agradável, é agradável. Se ela é desagradável, é desagradável.
a gente vai gerando uma equanimidade assim diante das experiências, né? Então esse treinamento de equanimidade pelo Satipatthana é um dos mais clássicos, né? Todo o budismo Theravada usa isso, todos os retiros de Vipassana do Goenka usam isso, e o budismo tibetano também usa isso. É um método muito adequado, né? Usar o Satipatthana para contemplar isso. Aí com Prajnaparamita a gente já tem mais recursos assim de análise como esses todos que a gente está explorando. E aí no Dzogchen, na Grande Perfeição, a gente vai ter ainda um outro olhar, porque o Dzogchen ele foca muito a natureza da mente o tempo todo, o fato de que tudo acontece na mente, e que, portanto, eu apenas vejo a vacuidade da mente, eu estou vendo a vacuidade de tudo, na verdade. Porque os objetos não existem separados da mente. Né? A mente que está vendo coisas, falando sobre coisas, pensando sobre coisas o tempo todo, e coisas completamente delusórias. Por exemplo, no reino humano a gente vê essas coisas, vê montanhas, vê rios, vê, né, nuvens, céu. Em outros reinos eles não veem essas coisas não existem. Essas coisas surgem apenas de acordo com o karma dos seres sencientes que experimentam aquele tipo de visão. À noite, quando você sonha, você tem lá um cenário de sonho que é teu, completamente projetado pela tua mente. Quando a gente está acordados aqui, a gente tem um cenário do reino humano totalmente projetado também, que não tem um pingo de realidade. Quando analisado, é completamente vazio. Então a gente vai treinar essa análise da vacuidade em relação a tudo e todos. As pessoas são como se fosse assim, sabe, uma imagem fantasmagórica diante dos nossos olhos. Elas não permanecem as mesmas nem por um instante, elas mudam o tempo todo. Então, eu gosto dessa coisa, sabe, a miragem no deserto, meio assim, tremeluzindo assim, sabe aquela coisa que flutua? As aparências todas são assim. Só que dá a impressão que é real, que é sólido, que tem um valor fixo. Eu sempre recomendo também, tem uma animação que é aquele Waking Life, né? Vida Desperta, né? É uma animação já tem muito tempo, já tem mais de 20 anos assim. Mas é extremamente interessante porque foi feito numa técnica chamada rotoroscopia, em que o tempo todo as imagens se movem, assim, dá até um pouco de enjoo no começo. Eu, pelo menos, assim, fiquei um pouco, sabe? Porque não tem nada com referencial fixo, como se estivesse o tempo todo num barco e tá tudo movendo o tempo todo. Interessantíssimo aquele filme. Já fizemos Dharma com Pipoca com ele no passado, só que é meio longo e os temas falados ali são muito complexos. Então dá margem a uma longa conversa, assim. Vamos voltar a fazer um dia assim. É bem interessante. Mas só como sugestão. Porque a realidade toda, né? O tempo todo é assim, é fantasmagórica. Aquilo que nos aflige hoje, amanhã a gente nem lembra mais. E vida após vida não lembra nem da vida passada. Então a gente fica assim: ah, alguém me deu um tapa na cara quando eu tinha 5 anos. Eu não tem uma célula dessa cara que seja a mesma tempos depois, e ainda assim eu ainda guardo mágoa, guardo rancor de alguém que me deu um tapa na cara. É completamente irrelevante. Não importa o que os outros fizeram ou não fizeram pra gente, assim. É claro que isso, assim, isso eu estou falando nesse nível de prática. A gente está falando aqui de Prajnaparamita, de vacuidade. Não é o tipo de conselho que se vai dar para pessoas que não têm essa base, né, que não têm esse estudo, esse ensinamento, que poderia parecer que a gente está minimizando os sofrimentos e as dores dos outros, né? Não é isso. Mas um praticante, ele vai chegar ao ponto de não importa o que os outros fazem, tem uma equanimidade, né? O Buda ele lidava com o Devadatta, né, que tentava matá-lo, né, e tentava tomar o lugar dele na sanga, de uma forma continuamente compassiva, né? Sempre olhando para a confusão do Devadatta. E o Buda não se afetava em nada com o que o Devadatta fazia ou deixava de fazer, mas ele cuidava das confusões do Devadatta pelo próprio Devadatta. É uma boa recomendação para o final do ano, né? Para os encontros dos familiares, né? Não é, menina? Essa é a prova real, né? A famosa, né, prova do final do ano. Você passa o ano inteiro treinando para dar conta do Natal e do Ano Novo. É isso aí. Esse é o teste dos praticantes que não estão em monastérios, que não estão em retiro fechado. Tem que lidar com a escolha de que se vai ser peru ou se vai ser lasanha, e gente brigando porque a lasanha vai ser de bolonhesa, não vai ser de quatro queijos, aquelas coisas super importantes assim que surgem nas famílias, né? Então é um pouco isso, né? Então a gente vai ter que olhar para isso tudo e sorrir, né? É um belo de um teste, né? Enorine.
Oi, querido. Oi, gente. É, Queria compartilhar uma coisa com vocês no meu dia de hoje, que foi assim, eu estava assistindo o estudo do Lama de manhã e entrou um pensamento daqueles assim que da época do pânico, sabe? Eu não tinha mais um pensamento desses há muito, muito tempo. E é assustador pensar que ele pode aparecer, né? E aí, o primeiro recurso foi dizer assim, eu estou ouvindo lama, deixa eu prestar atenção, que eu sempre fiz isso, né? Desliga e foca noutra coisa. E aí eu falei, não, então, de onde você está vindo? O que está acontecendo? Por que que você está aparecendo? Quem está pensando? Não foi fácil, não foi fácil parar aquilo, mas eu consegui, eu acho que pela primeira vez na vida, eu consegui olhar e esvaziar esse pensamento, porque ele é absurdamente assustador. E eu consegui entender que aquilo era só um pensamento. Não tira o susto daquilo aparecer, mas você consegue olhar e dizer assim, cara, só está aparecendo de novo. Aí eu falei, senta aí, cara, senta, mas vai embora, não fica muito não. Eu tentei colocar na prática, na verdade, tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Eu falei assim, cara, ou vai ao racha, ou levanta, se joga da janela, ou você encara isso e resolve ele. E foi, cara, foi maravilhoso. É aquela história assim, eu vivi para contar, sabe? E eu Uhum. queria compartilhar isso com vocês, o quanto é importante a gente realmente levar a sério essa coisa de olhar e ver que é só aquilo, que não é nada além do que você está vendo, e que aquilo vai ter o tamanho que você der, que pode É. ser nenhum. Esse é o treinamento, né? Algumas situações são mais fáceis, outras mais difíceis, né? Como essa. Então, por isso que, de novo, a gente tem que treinar muito com as coisas mais fáceis. Para quando brota uma coisa assim mais assustadora, e que elas vão brotar, né? Pode ser isso, né? Um pensamento intrusivo, difícil, como esse. Ou pode ser realmente a gente vai receber um diagnóstico de uma doença grave, avançada. Ué, quem que vai escapar disso, né? Todos nós vamos ter esse tipo de notícias ruins em algum momento. E é aí que você vê se a pessoa é praticante ou se o Dharma ainda não penetrou assim, né, na mente dela, ela se apavora, né, com as coisas ruins. A gente tem que alcançar uma equanimidade entre experiências agradáveis e experiências desagradáveis. Isso é essencial, gente. Então a gente tem que fazer pequenos testes. Por exemplo, tá calor, não liga o ar-condicionado, sabe? Sua um pouquinho. Fica numa coisa desagradável, aprende a ficar no desagradável sem reclamar. Aí você, por exemplo, está com fome, não come, espera 2, 3 horas até comer. Faz pequenos testes assim, né, com coisas bobas como essa, que são coisas bobas, né? Para quando vierem os desafios maiores, né? A gente talvez conseguir lidar melhor, né? Porque é isso aí, né? Que nem isso que aconteceu, né, Norine? Veio uma coisa super assustadora, um fantasma gigante por trás. Aí você olha pro fantasma, vê que o fantasma não é tudo isso, né? Mas ao mesmo tempo tem uma memória do fantasma, então poderia achar que ele existe mesmo, né? Então, como olhar a vacuidade desses fantasmas, né? Então, quem já teve síndrome do pânico, quem já teve depressão, quem já teve algum episódio qualquer, né, assim, vamos dizer, psiquiátrico ou qualquer outra coisa, quem tem traumas, né, que tem memórias horríveis sobre experiências do passado, né, a pessoa sofreu violência, sofreu abuso, sofreu, sei lá, foi queimaduras ou qualquer coisa do gênero, né, quase se afogou. Então, são muitas memórias difíceis que a gente vai ter que trabalhar para se preparar para quando vier alguma outra coisa, assim. É para isso que serve a vacuidade. Então, de novo, treinar com pequenas coisas e aumentando o grau de dificuldade. Esse é o método clássico, né? Então, enquanto eu der muita importância a pequenas coisas, chamei o iFood, entregaram um negócio errado, eu armo um escândalo porque entregaram um negócio errado, aquilo para mim tem uma importância gravíssima. Aí eu teria que ver, né, assim, de que modo que eu estou lidando, né, com a vacuidade dos fenômenos, né? A pessoa, de novo, pode, né, fazer uma reclamação para o iFood, pedir para trocar ou qualquer coisa, sem se perturbar um milímetro internamente. O ponto é a perturbação interna que surge quando o mundo não é do jeitinho que a gente quer.
Esse é o ponto continuamente. Então, esse é um tema, né? Ou seja, como lidar com as experiências agradáveis e desagradáveis. E o outro é a autoimportância, né? O nosso ego, ele é muito estruturado assim, né? Então, a gente está o tempo todo defendendo essas identidades, o tempo todo, constantemente, gastando toda a nossa energia vital para manter estruturas vivas, assim, né? Isso é muito pesado e muito sofrido. Então, como a gente poderia aprender a dar risada de si mesmos, né? Não se levar tão a sério, em todos os sentidos. Não querer ser importante, não querer ser, né, elogiado, não, todos os dharmas mundanos, né? Não querer ser famoso, tanto faz se for ignorado ou não. Então, assim, é muito comum, né? A pessoa super chateada, não me convidaram, né? Putz, que bom que não me convidaram. Dá pra ficar em casa, né? Não precisa ir. Quando te convidam, você tem que inventar uma desculpa, né? Então, a pessoa tem que olhar para isso tudo e ir soltando essas coisas do ego, né? Assim, é muito tenso isso, gente, sustentar as identidades. A gente deveria rir delas, né? Como é que a gente vai rir? Vendo a vacuidade das identidades. Então a pessoa acha que ela é tal coisa. Aí ela sustenta tal coisa, né? Mecanismo da roda da vida, que a gente está sempre estudando. Javali, galo e cobra, 12 elos da originação dependente. A gente construiu as identidades, deu nascimento para as identidades, está lá girando os pratos, sustentando as identidades enlouquecidamente. E a gente tem um terror de deixar os pratos caírem. O que que vão pensar de mim? O que que vão achar de mim? Ninguém vai gostar mais de mim. Eu vou ser abandonado. Eu vou passar fome. Eu vou morrer na sarjeta. Eu vou virar um cracudo. As pessoas pensam, tem terrores assim, né, de deixar as identidades caírem. Então, vejam como é tenso isso, né? E na verdade, quanto mais a gente solta as identidades, melhor a gente funciona, paradoxalmente. Quanto menos importância eu der para as minhas identidades, menos eu me abalo com o que os outros pensam, não pensam, acham, não acham, e aí a gente vai fluindo melhor nas experiências, né? Então você chega lá na festa de família, aí começa a ouvir, desculpa, o tio do pavê, ou a tia, ou a avó, né, falar sobre suas maravilhosas teorias políticas do que iria consertar o Brasil, por exemplo, né? O que tinha que fazer, quem que tinha que matar, quem que tinha que deportar, né, para o Brasil ficar bom. Você começa a ouvir todo aquele discurso, né? E aí você ouve, né? E você observa aquela pessoa acreditando naquilo e você sorri, assim, você não se abala com aquilo, comenta alguma coisa, mas percebe que um debate não vai ser o caso, porque não vai levar a conclusão nenhuma, só vai estragar a festa da família, né? Então, você aprende a recuar, a não querer a vitória para você. Você entrega a vitória para o outro. Lembram lá, né, dos 8 versos que transformam a mente, né? Então, muitas vezes é muito melhor entregar a vitória para o outro, né? E não espernear muito. Então, né? Só iluminação, né, Bia, para conseguir isso. É avançado. Mas é um treino que a gente vai ter que fazer, né? Assim, pessoas que pensam diferente. Como é que tem seres que pensam diferente da gente? Como é que eles têm a ousadia, a desfaçatez, a arrogância, a prepotência de pensar diferente de nós? Nós que vemos tudo com tanta clareza, né? Então, esse é um ponto também para olhar, hein? Como a gente pode também, né, tá fazendo às vezes a mesma coisa que o outro, só de uma forma que a gente considera, né, mais lúcida, ou mais bem informada e etc, né? Vejam, quanta coisa para soltar, hein? Quanta coisa que tem por soltar. Ideias, conceitos, identidades, emoções, pensamentos, medos, experiências do passado, memória, soltar tudo. É isso que Prajna vai nos treinando. E claro que isso em geral não acontece de uma única vez, né? Pode ter um grande salto, né? Um grande atravessar assim de uma única vez. Pode acontecer, mas em geral a gente vai passo a passo, assim, vai tendo pequenas vitórias, né? Como a Norine comentou agora, uma situação que sempre a afligiu e conseguiu hoje olhar diferente. Pô, isso é um grande passo. A gente dá grande espaço quando consegue soltar as coisas que normalmente a gente agia de modo condicionado e não sabia como responder de outra forma. Então, esse exercício também de fazer as coisas de modo diferente é muito bom. Sabe aquela coisa de ande por outros caminhos?
Se vista numa ordem diferente, tome banho numa sequência diferente, sabe? Diminua assim os condicionamentos fixos, assim, repetitivos, né? A gente vive praticamente como robôs, assim, né? Dia após dia, fazendo as coisas tudo muito do mesmo jeito, né? A gente encontra uma região de acomodação onde as coisas estão mais ou menos funcionando e fica ali, né? Ah, que ninguém mexa, que nada atrapalhe minha bolha, né? E aí a gente fica ali tentando se proteger naquela bolha, né? Ó, né? Margarete comentou, aproveita para não responder porque está comendo pudim de leite condensado, mantém a boca ocupada, né? Esse é outro problema das festas de final de ano. É muita comida porcaria. A gente engorda, a gente se intoxica com o final do ano. Aí pudim, leite condensado, aquilo lá é uma bomba pro fígado, né? Mas é gostoso, não dá nada. Então, é isso, né? Mas é melhor, né, comer, ficar comendo do que acompanhar o papo, né, às vezes, da turma, né? Sim, a Célia lembrou do Feeding Your Demons, né, da Tsutrin Alione. É isso aí, a prática do Chode, a prática do oferecer. A gente oferece todos os nossos obstáculos e também todos os nossos conteúdos, oferece, né, para os demônios virem e festejarem e levarem embora, né? Os nossos credores kármicos são muitos. A gente já deixou muita dívida aí para trás, emocional, financeira, física, né? Vida após vida, a gente fez muita besteira. Então é melhor realmente a gente soltar isso, né? É soltar. Aí o Alexandre pergunta: é Jnana? E Jnana é um passo além de Prajna, né? Então, Prajna é esse soltar através de um olhar específico. Jnana é repousar naquilo que sempre foi e nunca deixou de ser. Jnana, sabedoria primordial, seria a gente simplesmente repousar no estado básico, onde não tem mais análise, não tem mais dúvida, não tem mais nada a ser feito. É o estado de lucidez primordial. Prajna é essa sabedoria ativa, né? Essa ferramenta que Jnana manifesta, né? São inseparáveis, é claro, né? Jnana e Prajna não são duas coisas, né? Da sabedoria primordial brotam, né? Infinitas construções e qualidades. Então, Prajna é como se fosse um aspecto de Jnana, é um aspecto analítico, útil, né? Necessário, mas que na medida que eu vou desconstruindo as coisas e me soltando, eu acabo repousando em Jnana mesmo. Esse é o ponto. O objetivo é esse, inclusive, né? Repousar na sabedoria primordial. Através, como tem o texto, né, Iluminação da Sabedoria Primordial, que é um texto básico nosso, o Lama está sempre reutilizando em todos os retiros, né, o Lama reutiliza como um indicador, né, de como praticar, um texto de Dudjom Rinpoche. Então, na Iluminação da Sabedoria Primordial, a gente tem essa sequência, né? Então a gente vai analisando, né? Lembra lá, demônios, interferências fantasmagóricas, todos eles nada mais são do que manifestações mentais. Reconheça a mente livre de características. Então a gente vai olhando para tudo que é aflitivo e vai reconhecendo, né, como apenas inseparável da minha mente. E aí eu vou reconhecendo essa mente que vem antes dessas projeções aflitivas, né? A mente que nunca muda, que está sempre presente. Esse é o ponto, esse é Jnana. Através de Prajna, através da análise, dos métodos de sabedoria discriminativa que analisam, desconstroem as coisas, eu vou fatalmente realizar Jnana. Agora, a Jnana também pode ser realizada de modo direto, às vezes simplesmente sentando em silêncio. Tem que passar por Prajna para ter uma experiência, um vislumbre de Jnana, de sabedoria primordial? Não necessariamente. Pode-se alcançar isso diretamente, mas o método mais garantido, assim, né, o método mais gradual que conduz à sabedoria primordial é passando por essa investigação dos fenômenos. A gente precisa atravessar, né, assim, a construção dos fenômenos entendendo melhor. Então, é como se fosse o diagnóstico da doença, né, analisar bem. O Zen propõe isso, no próprio Mahamudra Dzogchen também, né? Tem as práticas em geral. Por exemplo, assim, Garabdord, né, que é o introdutor inicial dos ensinamentos Dzogchen no nosso mundo, no reino humano, o primeiro ensinamento que ele deu é assim, introdução direta à natureza da mente. Sem qualquer preliminar, sem qualquer preparação. Tchum. Se aquilo não funcionar, aí sim, você volta, vai recuando para métodos parciais. Esses são os chamados caminhos instantanealistas.
que de certa forma é uma pedagogia complementar aos caminhos gradualistas. Os gradualistas vão de baixo para cima buscando a realização. Os instantanealistas tentam colocar a pessoa direta, né, no topo da montanha e ver se ela se segura lá. Se ela se segurar, não precisa fazer mais nada. Não precisa praticar os métodos graduais. Se ela não se segurar, que é o caso da grande maioria dos seres, porque as mentes ainda são agitadas, a Laia Viginana, né, esse oceano de consciente e inconsciente se manifesta, né, e tira a pessoa daquela realização. Aí a pessoa vai ter que trabalhar, né, com os conteúdos por um tempo antes. Mas o propósito final é esse caminho direto, sim. Então, o Lama Santen, eu sempre gosto de comentar, ele oferece os dois. Ele dá um caminho seguro de baixo para cima para os alunos dele e também está o tempo todo entregando, né, assim, a chave para enxergar as coisas de forma direta. A gente pode praticar os dois em paralelo, não tem que ser ou um ou outro. Não, a gente faz as práticas todas preliminares, acumulação de méritos, contemplações todas de todos os ensinamentos e pensamentos, e a gente também procura já praticar nessa forma mais direta, né, olhando para a natureza da mente. Então está disponível, né, para todos nós. Então é um método maravilhoso assim. Mas a questão de prática é isso, é muito experiencial o tempo todo, né? O tempo todo olhando para as aparências. Olhando para a própria mente, assim, quando por exemplo, você vê uma pessoa, imediatamente surgem conclusões. Aí a gente tem que gerar esse hábito de olhar para as conclusões. Olha só, eu achei isso, aquilo, aquele outro. Né? Como é que eu posso concluir isso sobre aquela pessoa? Eu não sei nada daquela pessoa de verdade, né? Então a gente vê como a nossa mente vai projetando irrealidades, né, sobre as aparências. Sobre as pessoas, então nem se fala. A gente não sabe nada uns dos outros e acha que sabe tudo. E aí gera essa confusão das relações, né? As relações de todos os níveis são confusas, porque as pessoas acham que entendem o outro, ou sabem o que é melhor para o outro, o que que o outro deveria ser ou não ser, né? Então, uma grande confusão de projeções, né, de conteúdos confusos. E nós sobre nós mesmos também, né? Quem sou eu, afinal de contas? Eu posso achar que eu sou isso, aquilo, aquele outro. E tudo que eu acho sobre mim mesmo, se eu analisar com cuidado, não é, mas é assim, tipo, não é bem aquilo, mas ainda assim tem essa construção temporária. Todas as construções são temporárias, né? Então eu mesmo não sou nada fixo, né? Nem o DNA é fixo, né? Tá mudando, né? Também ao longo do tempo. Então a gente tem essas questões assim, né? De como aplicar a vacuidade o tempo todo. Então, forma é vazio, vazio é forma. Então, diante do pudim de leite, que brota aquele impulso de devorá-lo, a pessoa tem que lembrar: forma é vazio, sensação agradável é vazio. E aí eu sorrio para o pudim. Aí o pudim sorri para mim. Começa aquela paquera, assim, né? E aí você vê, e aí, quem que vai dar o primeiro passo? E aí você pode escolher comer o pudim por lucidez ou apenas por arraste kármico. É o mesmo pudim em tese, mas a experiência é completamente diferente. Comer o pudim por liberdade ou apenas por desespero, assim, né? Então a gente tem que treinar isso, né, gente? Essa papagaiada toda, né? Como o Lama brinca, né, com a gente, essa coisa, o Lama fala, tá sempre enrolando vocês, né? Falando, 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 como se falar fosse nos ajudar a realizar, né, a realidade. É uma papagaiada, mas é necessário, porque as nossas mentes discursivas, elas precisam de alimento quase que infinito. Então, os textos, os ensinamentos, todos são úteis enquanto a pessoa está praticando, para ela seguir, né, motivada e seguir assim, analisando e tudo, e fazendo a prática. Mas quando a prática avançar, os ensinamentos vão sendo menos necessários, né? De novo, o budismo é uma jangada que nos ajuda a atravessar para outra margem. O budismo não tem um propósito em si, saber tudo de budismo, né? O que que isso adianta, né? Na hora que você morrer, aí você vai estar aflito lá, o Maharaja vai perguntar: e aí, qual que é? Ele vai dizer: eu sei tudo de budismo. E ele: não me interessa nem um pouco. Você está aí aflito, ó. Aí lembra das descrições? Ele vai te pegar pelo pé e te fazer girar assim, né? E aí você vai ver como é que você se vira nos 30.
Então é isso, gente. Então a gente está nesse estudo, né? Então, mais um ano, a gente avançou bem. É um tema complexo, né? Já passamos da metade do livro, né? Menos de um ano a gente termina. É que esse primeiro semestre não teve, né, assim, a continuação do estudo. Vocês fizeram o grupo assim, né, mas para manter o que já tinha sido estudado. E a gente não avançou muito nos conteúdos, né? Mas ano que vem, 2026, a gente avança. Como eu comento, né, esse livro, eu acho, de todos os comentários sobre o Sutra do Coração que eu encontrei, eu achei o mais completo. Muito, muito, muito bom. Tem vários, hein? Tem muitos comentários maravilhosos. Mas esse aqui realmente é completaço, assim. Muito, muito bom. Né? Comer o pudim com vacuidade, com paixão pelos familiares, né, Nilo? Isso aí. Aí você vê alguém bebendo um pouco a mais do que deveria, falando coisa que não deveria, né? Subindo na mesa. Aí começa, né? Aquela festa. E aí tá no meio da confusão e da risada daquilo, não se afetar muito, né? Não precisar jogar cinzas em cima, negar aquilo, né? Dizer a festa é horrível. E também não enlouquecer no meio da festa e entrar na mesma paisagem que os outros, né? Como ser ali um bodhisattva infiltrado em que vê forma e vacuidade ao mesmo tempo. Não nega as formas, não nega a vacuidade. Vê a vacuidade das formas sem precisar negá-las. Esse é o nosso exercício aí. Né? A Bia ainda não foi convidada, você não sabe ainda, Bia. Você vai ver lá em Brasília como é que vai ser o negócio. Esparentada lá do Breno. Um com 93, outro com 96, vai ser um festão. Mas não tem nenhum primo, não tem ninguém assim? Então, Ah, não vai ter. minha irmã depressiva e marido, mais ou menos. Então é o contrário, né? Então não vai ser a bagunça, né, de subir na mesa, mas vai ser assim, uma tentativa de não colocar marcha fúnebre para tocar, né? Se você que vai ter que alegrar a turma lá, hein? Eu sei, me chamaram para isso, a boba da corte. Não, agitar o pessoal. Aí, pessoal, vamos lá, a vida é bela. Né? Animar a turma. Muito bom, gente. Então é isso. Daí a gente fica 2 semanas sem o estudo e retoma dia 5 de janeiro. Tudo bem? Maravilha. Daí provavelmente presencial no Rio, né? Daí a gente já faz o primeiro, já começa presencial, né? E vamos que vamos. 2026, como diz o Lama Santem, oh, esse ano vai, né? Desse a gente não escapa, né? A gente vai alcançar a liberação com certeza em 2026, né? Muito bom. Vai ser um ano tenso, um ano de eleições, país todo movimentado, agitado, né? É bom para praticar, maravilhoso. Os períodos de tensão. Vamos nos animar, né, Lúcia? É isso aí. É isso aí. Mas é o ponto do Lama Santa sempre, né? Olhar para isso tudo e sorrir. É o sorriso liberador de Prajna. Né? No meio do samsara, a gente sorri, a gente se encanta com as coisas belas e ajuda os problemas das pessoas e vai lidando com o relativo, mas sabendo que as coisas belas são vazias por natureza e as coisas difíceis também são vazias por natureza, a gente vai se libertando de qualquer apego e fixação, que é o propósito final do budismo, né? Como Tilopa disse para Naropa, né? Ó Naropa, não são as aparências deludidas que te prendem. O que te prende é o teu apego às aparências deludidas. Ponto não são as coisas em si, mas o apego às coisas, fixações. E se libertar do apego não é ficar indiferente, de novo, a gente sempre lembra isso. Não é indiferença, é uma liberdade de base que brinca com as coisas, né? Que passeia no meio das coisas sem se abalar. Mente livre, mente de teflon. Sabe quando você compra a frigideira de teflon no comecinho, quando não está arriscada ainda, que nada gruda na frigideira? Então a mente do praticante é essa mente teflonada no início, né? Nada gruda. Isso é bom. Então tá bem, queridos. Aí, para quem estiver acompanhando, amanhã a gente tem também o caminho simples finalizando, né? Rio 40 graus aí, como é que tá aí no Rio? Tá brabo. Tá calorzinho?
Sugiro, sugiro, sugiro desligar ventiladores e ar-condicionados e sentar para meditar. Ah, Lúcia, isso é ventilador? Você está no Rio? Ah, então desliga. Marcelo mandou. Não mandou, não, sugestão de prática. Eu lembro, a gente, no início por muitos anos no SEB, a gente só tinha o Lotus Dourado de Casa de Retiros, lá em Viamão. Não tinha outra casa de retiros. E aí, lá no Lotus Dourado, é assim: no inverno faz mais frio dentro do que fora. E no verão faz mais calor dentro do que fora. Né? Uma boa caixa assim, térmica invertida, assim. E aí, a gente no verão, assim, sentado para meditar, né? Não tinha ventilador, não tinha nada, né? Daí você escorre, daí ao teu redor, assim, no zabuton, fica aquela marca de suor molhado, assim, no zabuton, né? E você ali, perseverando, tal como o Buda fez às margens, né, do rio Nairanjara, sei lá, sem se abalar. No inverno, no inverno jogava até o saco de dormir por cima, dava -2, -3 dentro da casa. Aí você lá, praticando, né, dentro da casa, sem aquecedor também. Então é assim, interessante. Alguns extremos climáticos, né? Eles são bons para treinar assim o nosso gosto, não gosto. Claro, a pessoa não vai desmaiar, não é uma sugestão, né? De passar mal assim, né? Rondônia é bom também, né, Alexandre? Porto Velho lá, calorzinho bom. Cortaram todas as árvores da cidade, né? Fizeram um buraco na floresta amazônica. E aí é aquele calor terrível, né, Porto Velho. Mas, eu não sei se é pior. Cada calor tem uma característica, né? Eu vou dizer que o calor mais desagradável que eu já vivi no Brasil foi em Porto Alegre. Forno Alegre, como a gente diz, né? No verão lá é muito grudento o calor, assim. Por exemplo, no Rio, 32 graus no Rio é uma coisa, 32 graus em Porto Alegre é insuportável, assim. Você escorre, assim, as paredes escorrem, né? Muito úmido. Falta de luz em São Paulo ainda tá faltando, Cris? Tem muitas É, aqui residências. melhorou, mas a região que eu moro tem muita árvore e a fiação é meio antiga e cai um galinho, dá curto e cai a luz. É assim. É, Começa a recitar mantra quando começa a chover. e ainda se é apartamento alto, ainda é um problemão, né? Sem elevador. É, eu pelo menos moro em casa, mas aí fica a É, região toda sem luz. fica, né? Um caos, vira um caos, né? É, Geladeira começa a degelar, as coisas vão exatamente. estragando. É um desastre, né? A gente está muito dependente da energia elétrica. É impressionante como a gente gerou uma dependência total, né? Pois é. No Abirate, a gente imagina, assim, no futuro, fazer uma usina solar, né? Para ter um backup, assim, no caso, né, de faltar energia na rede, pelo menos durante o dia você ter energia, né, solar em quantidade grande para alimentar as casas e etc, né? Mesmo sem bateria, só as placas mesmo, né? À noite não tem, mas de dia tem. Já dá para sobreviver. Porque realmente é isso, você vê as concessionárias assim, não são tão confiáveis, né? Vai privatizando tudo, é isso que dá, não quer dizer nada não, né? Quando o propósito principal é o lucro, não é o serviço, sempre vai dar um probleminha. Muito bem, gente. Então vamos lá. 2026 vai ser melhor. Melhor do que o quê, né? Vai ser mais prática, né? Mais lucidez, mais capacidade de ajudar os seres. E a gente vai treinar bem. Daí, primeiro encontro em janeiro, cada um vai contar a sua experiência aí de final de ano. Pode fazer uma redação também, trazer para o primeiro encontro, né? Meu final de ano. Uma coisa assim. Ai, ai, vamos lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal, da paz e da compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quien lo choson ring lo che zamling sa sun chapar. Druju chok sun nan wadam medrau do sungelek shu. E bom final de ano para nós.
Obrigada, querido. Beijo para todo Tchau, mundo. Adriana. Obrigada, Obrigada, Um Marcelo. Marcela. abraço. Viagem Beijo, Sem bolo Gisela. de Bom final de chocolate, semana. Marcelo. É bom, hein? Com moderação. De chocolate. Bom final de ano para todos Bom aí. final de ano, Obrigado. Natal, aqui aos Todo pudins. mundo. Bom final de ano para todos. Aí, Tchau, tchau. maravilha, Boas maravilha. festas. Tchau, queridos. Até breve, hein? Tchau, gente. Até boa viagem, Marcelo. Obrigado, Margareth. Tchau, 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 tchau. pessoal.